Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu me sinto gratificado e sinto que Deus, tem feito a obra dele, principalmente quando eu vejo jovens se despertando, que às vezes é um pouco preocupante, para mim, que já estou com a idade avançada, que às vezes não corresponde a todos os anseios, precisando de auxílio. E vejo jovens se levantando, dispostos a fazer a obra do Senhor, dispostos a louvar, a trazer uma palavra. Eu creio que é Deus trabalhando nas nossas vidas. Amém? Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias comigo em Juízes. Juízes, capítulo 2. Quero trazer uma palavra para nós um pouco mais breve hoje, que hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Juízes, capítulo 2, versículo 12. Juízes, capítulo 2, versículo 12 em diante. Vamos ler do 11 em diante, por favor. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baales. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e o adoraram e provocaram a ira do Senhor. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus? Essa palavra vou usar um contexto também um pouco antes, um pouco depois dessa palavra que eu acabei de ler, que quando eu li aqui, eu li do capítulo 1 até o 3.6, dá em torno de 60, 63, 65 versículos, e ele traz para nós algumas considerações que nós temos que fazer nas nossas vidas como cristão. Quando nós vemos aqui, nós vemos falando primeiro, que temos, a conquista, o restante da conquista, porque começou com Josué. Quem está fazendo teologia sabe que Juízes dá prosseguimento, ao livro de Josué. Então aqui nós vemos que houve ali uma conquista da terra e eles prosseguiram, O Senhor foi entregando os inimigos de Israel na mão de Israel. Os inimigos não poderiam, suportar Israel, porque o Senhor Jesus estava ali com eles. Não era eles quem lutava, era o povo de Israel quem lutava, era Deus quem lutava por Israel. Então o Senhor entregou na mão de Israel os inimigos. Então logo, Josué morreu. Então logo os anciões morreram. Israel começou a entrar em decadência. As pessoas que estavam ali, que direcionavam aquela nação, que conduzia aquela nação segundo os propósitos do Senhor, começaram a fraquejar, começaram a seguir outros deuses. Aí a gente vê que as pessoas que estavam ali, faltou sobre eles o quê, Faltou sobre eles obediência à palavra de Deus, faltou sobre eles uma direção, faltou sobre eles uma fidelidade. E às vezes nós não entendemos, mas eles tinham quase tudo. Por que eles não serviram a Deus? Talvez seja a falta de propósito. Porque quando nós lemos em Josué 24, no versículo 15, nós vemos o próprio Josué falando com as pessoas que estavam ali, que provavelmente eles já estavam começando a desvirtuar.
Eles estavam começando a abandonar os propósitos de Deus. Aí Josué chama eles a atenção e fala para eles: a que Deus vocês querem seguir? Aos deuses que seus pais, que morreram no deserto, seguiu? Aos deuses das pessoas que estão às nossas voltas? Ou ao Deus de Israel? Aí ele tem uma pronúncia muito bonita, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então se mostra que ele tinha propósito na vida dele, e que o propósito dele era transmitir aquilo que Moisés transmitiu para ele, que Deus passou a Moisés, Moisés passou para ele, e ele continuou transmitindo. Só que logo após ele morrer, os anciões também que o auxiliavam morreu, Israel começou a entrar em decadência. Mas entrou em decadência por quê? Porque Israel estava cercado de pessoas pagãs, pessoas que idolatravam outros deuses, pessoas que tinham outros deuses, que faziam oferendas aos outros deuses. E aí às vezes nós não entendemos, pastor, mas o que tem a ver esses deuses lá do Egito, praticamente, que trouxe os deuses ali da terra de Cananéias, dos cananeus? O que tem a ver? Tem a ver, irmãos, que Deus, ele deu uma ordem para que quando Israel chegasse naquela terra, era para expulsar todos. E essa expulsão que era para ser feita, era todos eram para ser retirados daquela terra. Não era para ter pessoas pagãs, pessoas diferentes no meio do Senhor Deus. Aí a gente, às vezes, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente pensa assim: peraí, mas Deus é mau, Por que ele manda expulsar as pessoas que habitam ali naquelas terras? Por que Deus não lhes ofereceu salvação? Por que Deus não buscou ter com eles um conserto? Deus buscou ter esse conserto com eles. Tanto é que um ou outro nós vemos na Bíblia. Raabe é uma prova disso. A Bíblia fala da prostituta Raabe, uma pessoa que habitava ali em Jericó, e que quando houve ali a invasão de Jericó, ela foi única, ela e a família dela foi a única a ser salva. Mas por que ela foi salva? Ela foi salva porque ela creu no Deus de Israel. Ela foi uma pessoa que ela entendeu que havia um propósito de Deus sobre a vida dela. Então ela conseguiu se sobressair. Mas as pessoas que não fazem a vontade do Senhor, geralmente se encontram em situação de desobediência. E quando nós como cristãos, nós como servos do Senhor, quando nós começamos a nos afastar da presença do Senhor, quando nós começamos a desobedecer aquilo que o Senhor tem para nós, geralmente o Senhor Ele usa pessoas, Ele usa a palavra, e se necessário Ele fala até audível conosco, para que nós retornemos ao caminho que Ele tem para nós. E Ele usava profetas, Ele usava pessoas ali para falar com a nação de Israel. Só que quando nós lemos na palavra do Senhor, no capítulo 2, desse mesmo livro que nós estamos lendo, nós vemos que o Senhor, o próprio Senhor, provavelmente houve ali uma teofania, ou seja, a aparição de Deus, ali como um anjo do Senhor, fala o anjo do Senhor, então a aparição de Deus para corrigir o povo de Israel, para chamar a atenção do povo de Israel, para cobrar uma atitude do povo de Israel. O Senhor Deus fala: eu fiz com teus pais uma aliança, a qual eu cumprirei. Mas vocês não estão cumprindo a aliança que vocês têm comigo. Então o Senhor chamou a atenção deles. Só que quando, já trazendo para os nossos dias, começar a fazer uma aplicação, quando nós somos advertidos, quando nós somos chamados a atenção pela palavra do Senhor, quando nós somos chamados a atenção pelo Senhor, e nós não direcionamos a nossa vida, nós continuamos fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, o Senhor começa a nos pôr à prova. E ali aquelas pessoas pagãs que estavam no meio de Israel, que não eram poucas, o Senhor falou: eu não vou mais expulsar essas pessoas daqui. Eles servirão de tropeço para vocês. Eles vão colocar vocês à prova. É Ele quem vão trabalhar em vocês. Por causa de uma desobediência,
a situação virou contra eles. Era para eles ter arrancado todo mundo dali, expulsado todo mundo, eles não fizeram. Então Deus começou a usar aquelas pessoas que habitavam ali na região, que permaneceu como uma pedra de tropeço para Israel. Israel começou a ser subjugada. Israel foi praticamente escravizado, porque tinha novamente que pagar tributo para aquelas nações. Tanto é que nós lemos que pouco depois disso, Deus começa a levantar juízes, quando eles clamavam muito, para que eles pudessem ser libertos. E isso nos traz uma reflexão muito interessante. Aonde que começou o problema de Israel, né? Nesse contexto que eu estou falando aqui? Começou quando Josué recebeu os gibeonitas. O pessoal da teologia sabe, recebeu os gibeonitas, que era uma nação que estava ali, eles falando que moravam muito longe, mas eles moravam simplesmente a 3 dias de viagem deles. Recebeu eles e fizeram uma aliança com eles, sem consultar a Deus. Às vezes, muitos de nós nos aliançamos com pessoas, nós fazemos coisas, nós tomamos decisões, nós temos atitudes antes de falar com Deus. Eu vou lá e faço, eu vou lá e compro, eu vou lá e vendo, eu vou lá e empresto, eu vou lá e tomo emprestado. Às vezes, coisa até grande, eu compro carro, eu compro lote, eu compro casa, sem direção de Deus. E às vezes isso dá mal para nós. Isso faz mal, por quê? Porque às vezes nós não estamos colocando Deus à frente da nossa situação. Nós não estamos conseguindo observar o que Deus tem preparado para nós. E ali Deus usou aquelas pessoas como pedra de tropeço. Mas aí eu quero trazer para nós como igreja, hoje, que alguns de nós, quando nos achegamos a Cristo, quando recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma missão. A nossa primeira missão que nós somos como cristãos é abandonar as coisas do mundo, é abandonar aquilo que nos afasta de Deus, é ir tirando de nós. Nós vemos ali o próprio apóstolo Paulo, ele ministra muito, né, que quando você se converte, você tem que se despir do velho homem. Ou seja, tudo que você tinha de carga lá do mundo, eu participava de festa, eu fazia isso, eu fazia aquilo, você começa a abandonar isso. Só que alguns de nós, hoje, estou falando hoje, na nossa geração, nós estamos vindo para Cristo, nós estamos aceitando a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mas nós não estamos abandonando os prazeres do mundo. Nós ainda estamos focados, nós ainda estamos ligados no que o mundo está nos oferecendo. E estamos participando de alguns manjares. Como esse povo aqui, eles começou a participar dos manjares que eram dos deuses. E nós, às vezes, estamos participando disso. Nós não conseguimos tirar de nossas vidas situações que só nos traz transtornos, só nos traz desgraça, desapontamento. Mas por quê? Porque nós não estamos focados na palavra de Deus. Nós ainda temos muitos erros que era para nós termos abandonados perto de nós. Tem uns que não conseguem, abandonar os vícios da pornografia, o vício do jogo, a ira, a contenda, a mentira, a fofoca, o comprar e não pagar. Coisas que não é de crente, mas eu não consigo abandonar. Mas por que eu não abandono isso? Sabendo que Deus não me aprova, sabendo que Deus não aceita isso. Eu não abandono porque eu continuo sendo desobediente a Deus. Eu venho para Cristo, mas eu não consigo abandonar as coisas do mundo. Muitas das vezes eu estou na casa do Senhor, mas eu não consigo tirar do meu coração os desejos carnais. Eu não consigo colocar em prática a palavra do Senhor, porque o dia que eu começar a colocar em prática a palavra do Senhor, eu vou conseguir tirar isso da minha vida. Às vezes eu fico entristecido, porque muitos de nós, seres humanos, homens e mulheres, ao invés de nós tirarmos de nosso celular grupos que nos ofendem, que existem muitos grupos, eu sei disso.
Grupos que nos ofendem, o WhatsApp. Em vez de eu tirar um site pornográfico, em vez de eu tirar um jogo que está ali, eu coloco senha no meu celular para que os outros não vejam. E eu não vejo. O outro não vê. Sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe. Mas Deus vê. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Então, às vezes, em vez de eu me consertar, em vez de eu buscar em Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer? Não, eu prefiro esconder o meu erro. Eu prefiro conviver com o meu erro perto de mim. E isso não agrada a Deus, irmãos. Deus tem falado no meu coração, Deus tem bradado na minha mente que nós temos que ter um conserto verdadeiro com Deus, irmãos. Nós não podemos brincar de ser crente. Ah, pastor, mas eu não saí lá de casa, eu não vesti roupa, eu não vim para a igreja para brincar. Não, irmão, não estou falando que você veio para a igreja para brincar. Eu estou falando que você está brincando com a sua salvação. A sua salvação depende da sua atitude. A sua salvação depende da sua santidade. A palavra de Deus não fala em Hebreus que sem santidade é impossível agradar a Deus. E como que eu vou ter santidade? Se eu fico irado, se eu fico bravo, se eu tenho contenda, se eu compro e não pago, se eu ainda continuo mentindo, se eu tenho segredos no meu celular, como que eu estou agradando a Deus? Será que eu agrado a Deus dessa forma? Será que o que eu estou fazendo escondido da minha esposa, de alguém, Deus não está vendo? Deus, irmãos, Ele quer levantar uma geração de pessoas fiéis a Ele, pessoas dedicadas a Ele. Nós não podemos estar vindo para a casa do Senhor em busca de algo. Nós temos que vir para a casa do Senhor em busca dEle, em busca de transformação nas nossas vidas, irmão. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Não é a minha roupa, não é o meu calçado, não, é o meu coração, é a minha mente. Eu tenho que permitir a metanoia em mim, irmãos. Romanos 12, 1. Vos transformeis a vossa mente. Transforma a vossa mente. Permita ser transformado. O que nós temos na mente é o que nos controla. Os nossos desejos mentais nos controlam. Às vezes nós queremos falar que somos cristãos, mas nós nos permitimos coisas que, irmão, não tem, até uns maus hábitos, né? Assim, que tem pessoas que tudo que eu vejo eu quero, eu preciso. Irmão, nós precisamos de Deus. Deus na nossa vida. E às vezes nós não estamos conseguindo. Por falta de ter obediência a Deus, por falta de obedecer a palavra dEle. Às vezes nós não estamos querendo ser guiados por Deus. Nós estamos sendo guiados pelos nossos desejos. E a palavra do Senhor fala que o nosso coração é enganoso. Então, se o meu desejo é da minha carne, eu estou sendo enganado, irmãos. Eu não posso me permitir ser enganado. Eu não posso permitir viver dessa forma. Pastor, mas como que eu me livro dessa situação que está à minha volta? Simples. É simples. Ao invés de eu cocear no meu celular, eu deleto. Eu deleto. Coisas que me atrapalham, eu tiro da minha vida. Eu tiro. Literalmente. Eu não permito. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não é porque eu sou santo, não. É porque eu sei que se eu deixar ali, eu vou lá e ponho a mão. Então eu jogo fora. Eu tiro. Há muito tempo atrás, eu acho que eu comentei aqui, eu instalei um pouquinho lá, achei um pouquinho simples. Era um negocinho de você plantar um negócio lá, 2 horas depois você vai lá e colhe. Não apostei, não coloquei dinheiro nenhum, só plantava, 2 horas depois você colhe. Aí às vezes eu tinha que estar fazendo alguma coisa de interessante, alguma coisa que ia me edificar. Não, agora eu tenho que ir lá colher. Ah, peraí. Eu ficar preso nessas coisas que não me traz nada de bom, irmão, só prende. Só ilude a minha mente, só me tira da presença de Deus, só me afasta da presença de Deus. Nós temos que entendermos o que é edificante para a nossa vida, para nós buscar para nós aquilo que está trazendo transtorno para mim, para o meu lar, para a minha família, eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar. Se eu não tirar, irmãos, eu vou pagar um preço, eu vou falar assim, corta, quebra.
Tem irmãos que não pode ver uma Dalila que ela tem que passar perto, tem que sorrir. Tem umas irmãs também que não estou falando da igreja não, tá, irmão? Estou falando de irmãos. Tem irmã que não pode ver um Absalão, né? Vocês sabem quem que é Absalão? Segundo a Bíblia, na época dele, não tinha homem com beleza igual. Bíblia, não tinha homem com beleza igual. Então, assim, tem pessoas que não podem ver. Aí ele vê uma mulher, que sabe, que ele começa a desmanchar. Não, irmãos, não pode. Nós temos que cortar a volta. Nós temos que nos conhecer para poder nós trabalharmos em nós, entendeu? Nós temos que nós mesmos trabalhar em nós, não podemos ficar de conversinha. Às vezes, quando é cobrado, quando ainda é questionado, é meu amigo, fulano lá é meu amigo. Não, fulano é minha amiga. Eu posso estar enganado, mas eu vou contar um segredo para vocês. Entre homem e mulher, não existe amizade. Não existe. Todas as irmãs, estou falando de mim como homem, todas as irmãs da igreja aqui, todas, são minhas irmãs em Cristo Jesus. E todas são casadas. Todas, para mim, é casado. E o respeito que eu dispenso a cada uma das irmãs, isso é na minha consciência, irmão, pus isso na minha mente. É o respeito que eu quero que os homens dispensem à minha esposa. O tratamento que eu quero, entendeu? Que trate minha esposa com respeito, assim eu trato. Pastor, mas tem umas que é solteira, é casada com Cristo, irmão, eu respeito mais ainda. As que são solteiras, está casada com Cristo. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Às vezes o homem, a mulher quer olhar, não sei o quê. Mano, para com conversinha, não existe. Nós temos que ser honestos. Não adianta eu pensar que, eu vou fazer que... Não, irmão, Deus está vendo. E quando Deus vê, Ele cobra. Eu não cobro não sei, mas Deus cobra. E quando Ele cobra, quando a mão dele pesa, irmãos, é complicado. Tem pessoas que é crente, mas ele não consegue comprar o refrigerante dele no supermercado, ele tem que comprar no boteco, sabe? Aí chega lá, vê o cara tomando um suco de cevada e a boca dele enche d'água. Mas é difícil, né? Não é difícil não, mano. Compra o refrigerante lá no supermercado. Eu queria comer um espetinho, compre essa na sua casa, irmão. Eu comi espetinho num determinado lugar aqui, aí um dia eu falei para a esposa, nós não vamos mais. Eu não vou mais, por quê? Eu só comi o espetinho e comi o feijão tropeiro, mas lá é um bar. Eu falei, eu não vou mais. Por quê? Você tem vontade de beber? Não, porque eu acho que ali não me cabe, não é um ambiente para mim como cristão. As pessoas vão falar, o crente lá sentado lá, ó. E quando eu faço isso, quando eu tenho essa atitude, irmãos, eu estou envergonhando o nome de Deus. Quando alguém falar, tipo assim, olha lá, ó, o pastor lá, ó, o pastor à toa, olha lá o pastor que não paga, olha lá o pastor mentiroso. Eu estou envergonhando o nome de Deus, porque como cristãos, nós somos pequenos cristos, representantes do céu aqui na terra. E como que eu vou representar Cristo? Como que eu vou ser um representante aqui se eu faço esse tanto de coisa errada e as pessoas estão, tipo assim, debochando do nome de Cristo por causa da minha atitude? Porque eu não consigo me libertar das coisas que estão à minha volta. Nós temos que libertar-nos das coisas que estão à nossa volta. Nós temos que tirar, irmãos. Porque a palavra de Deus fala para nós, ó, Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se eu quero ser amigo do mundo, eu quero viver lá no mundo, se eu quero participar das coisas do mundo, infelizmente, eu não sou amigo de Deus. Eu não estou nos caminhos de Deus. É a palavra do Senhor falando. Aí, e quem quer ser amigo de Deus, aí começa assim, ó. A religião pura e sem mácula, sem mancha. Quando nós não temos mancha, para com o nosso Deus Pai está em visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo se guardar incontaminado. Se eu estou lá no mundo, se eu estou vivendo as coisas do mundo, eu estou contaminado, é o contrário. Então Deus não está próximo de mim. Aí o próximo passo, eu quero ser amigo do mundo, aí eu já me contaminei, aí o que eu viro? Amigo, né? Aí eu passo a amar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu tenho que ter o amor do Pai, mas se eu estiver amando as coisas do mundo, o Pai não está em mim.
O Pai não está em mim. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que me livrar. Eu tenho que trabalhar minha mente para que eu possa ser liberto dessas coisas. Irmão, nós vemos tanto exemplo bíblico de pessoas que às vezes fracassou na sua carreira porque eles não conseguiram viver de acordo com a palavra de Deus. Ele não conseguiu fazer aquilo que Deus pôs no caminho dele. Ele não conseguiu ouvir a palavra de Deus. Não ouviu o direcionamento de Deus. E quando nós não ouvimos o direcionamento de Deus, nós pagamos um preço. Nós pagamos preço, irmãos. A palavra de Deus, ela é para nós confronto. A palavra de Deus, ela é para nos moldar. A palavra de Deus é para nos mudar a imagem e semelhança do Criador. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela falou para mim, começa a tirar da sua vida aquilo que te atrapalha de seguir a Cristo. Se eu não tirar, eu não estou seguindo a Cristo. Eu estou vivendo a minha vida do mesmo jeito. E aí eu falo aquilo que eu já falei algumas vezes, não gosto de falar, mas às vezes nós estamos perdendo tempo. Vai ser igual uma daquelas 5 virgens nércias. Estava dentro da igreja, ele fala de 10 cristãos. 5 estavam preparados, ó, subiu. E 5 ficou lá, Senhor, abre a porta. Não tem como abrir. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Então eu quero convidar os irmãos, hoje é um dia, né, de ceia do Senhor, um dia onde nós estamos aqui para participar deste momento. Eu quero que os irmãos venham refletir, irmãos. O que tem na sua vida? O que tem no seu lar? O que tem na sua casa? O que você ainda não tirou de você que pode te tirar do céu, que pode te afastar da presença do Senhor? Se tem uma coisa na sua vida que precisa ser retirado, precisa ser cancelado, precisa ser mudado, muda, irmão, ainda dá tempo. Busca socorro, pede auxílio, pede ajuda, mas muda, em nome de Jesus. Muda, para que nós possamos ir realmente morar na Nova Jerusalém. Amém? Os irmãos entenderam? Então vamos passar para a segunda parte. Irmãos, que nós possamos, através da misericórdia do Senhor, através da força que o Senhor tem colocado em nós, que nós possamos nos permitirmos sermos guiados por Ele, ser direcionados por Ele, que nós possamos diminuir o nosso eu, diminuir cada vez mais, que sobrepõe sobre nossas vidas Jesus, o Espírito Santo do Senhor, que nós possamos nos permitir ser guiados, que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, e quando eu falo a voz do Senhor, irmãos, não estou falando só de uma voz diferente, audível, não. Às vezes a voz do Senhor pode vir através da voz da esposa, do filho, do esposo, do irmão, ou até mesmo quando lemos a palavra do Senhor, Ele está falando conosco. Que nós possamos dar ouvidos, que nós possamos, em nome de Jesus, colocar em prática em nossas vidas esse ensinamento que Deus tem direcionado para nós, para que nós possamos, sim, verdadeiramente, ser servos do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem, vamos para casa? Vamos colocar de pé para estar orando e encerrando em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor, para trazer ao Senhor o nosso louvor, para trazer ao Senhor o nosso culto, os nossos agradecimentos, Pai, pelo Deus que o Senhor é em nossas vidas. Pai, nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor continue a direcionar as nossas mentes, a direcionar as nossas ações, Pai, para que nós não venhamos tomar ações pelas nossas próprias decisões, Pai, que nós não venhamos fazer nada do nosso querer,
fazer, Pai, mas que seja o querer do Senhor, Pai, para que nós não possamos ficar caminhando os nossos caminhos, Pai, mas que sejam os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são melhores e mais altos do que os nossos, Pai. Então nós pedimos, Pai, coloca-nos em teus caminhos, Pai, coloca-nos para a direção que o Senhor quer que nós andemos. Vai falando aos nossos corações, vai falando à nossa mente, fala audível, Pai, fala através da tua palavra, fala através dos teus filhos, Pai, mas fala conosco, Pai, nos corrige, nos exorta, Pai, nos confronta, Pai, nós merecemos, nós necessitamos, Pai, ser guiados e direcionados e confrontados pela tua palavra, Pai, para que haja mudança em nós, Pai, para que haja mudança nas nossas atitudes, Pai, para que haja, Pai, conserto, Pai, entre nós e o Senhor, Pai, para que a nossa aliança, Pai, entre mim e ti, meu Deus, seja concretada, seja fiel, seja permanente, Pai, que eu consiga, que nós consigamos viver em obediência, Pai, à palavra do Senhor. Papai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que cada família aqui representada, Pai, cada lar aqui representado seja agora alcançado pelo Senhor, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai entrando com providência nesses lares, Pai. Pai, aquilo que está errado, o Senhor conserta, Pai. Dê direcionamento, Pai. Pai, aquilo que não está cagado, o Senhor mostra, Pai. Pai, que o teu filho, Pai, o teu servo, a tua filha, Pai, possa tomar atitude e ter mudanças, Papai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai guardando, vai livrando, Pai, de todo mal, de toda influência negativa, Pai. Nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nos dê uma noite tranquila, Senhor. Uma noite de revigoramento, Pai. Nos leva para casa debaixo de tua mão poderosa e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quantos creem, digam amém.